Estamos tirando algumas aplicações de Gênesis capítulo 1. Na última aula fomos até o versículo 21 e quero apenas fazer uma rápida recapitulação deste versículo. Aqui diz: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então aqui eu mostrei alguns exemplos de grandes animais marinhos, não é? O mosasauro, que aparece no filme Jurassic Park, dentro de um tanque gigantesco, o plesiosauro, que é normalmente considerado o monstro do Lago Ness, e o megalodonte, que é esse tubarão aqui. Só a título de curiosidade, eu arrumei uma foto de um suposto dente de um megalodonte. Aqui a foto, uma moeda do lado para fazermos uma comparação. Esse dente aqui tem cerca de 15 centímetros. Se for mesmo de um megalodonte, então imagine a mordida de um bicho desse. Perceba que o versículo 21 aqui, ele fala sobre seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Existem seres que rastejam e vivem na água, e existem seres que rastejam que vivem fora da água. Então, com respeito a esses aí do versículo 21, seres viventes que rastejam e que povoam a água, sem dúvida o jacaré faz parte desse grupo. Por quê? Porque ele vive tanto dentro quanto fora d'água. A princípio, a cobra d'água não. Por que não, professor? Porque aparentemente nenhuma cobra rastejava. Nem a cobra d'água, nem a da terra, conforme Gênesis 3,14, olha o que diz lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, se isso foi uma maldição que Deus jogou sobre a serpente, parece claro que ela não rastejava antes disso, não é? Então, vamos continuar a tirar aplicações a partir do versículo 22. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, Gênesis 1, 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Perceba, a bênção de Deus foi a capacidade de fecundação, porque está escrito assim: e Deus os abençoou, dizendo. Qual é a ideia aqui? Que ele abençoou da seguinte maneira, e essa maneira é: sede fecundos, multiplicai-vos. Então Deus deu aos seres vivos a capacidade de fecundação. O que é isso? É a capacidade de fertilidade, de ser fértil, não estéril. É a capacidade de procriar, de dar origem a novas vidas. Então note que desde o início foi assim. Deus criou várias e várias espécies diferentes e deu a cada uma delas a capacidade de se multiplicar. Versículo 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. Professor, quantas espécies diferentes de animais marinhos, rastejantes e aves Deus criou no quinto dia? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que ele criou o suficiente, na visão dele, para o início da criação. Por quê? Porque se ele deu a cada espécie a capacidade de se reproduzir, então é óbvio que ele também não precisava criar todas as espécies imagináveis, aquelas que existem hoje. Por quê? Porque ele deu àquelas espécies da época da criação a capacidade de gerar novas vidas. Então, não há necessidade também de imaginarmos que Deus criou um número absurdo de animais, de aves, de seres terrestres, marinhos. Não. Afinal, quando ele diz enchei a terra, multiplicai, enchei a terra, isso já mostra que ele não encheu a terra com a sua criação. Não, ele deu essa missão aos seres que ele criou, entende? Então poderíamos considerar aqui que Deus criou um bom número de seres vivos de todas as espécies
e deixou que esses seres, inclusive o homem, enchessem a terra. Ela não foi enchida por Deus, mas pelos seres que ele criou. Outra coisa, você viu aqui no versículo 22 que está escrito: Deus os abençoou dizendo, sede fecundos e tal. Então, em Gênesis 1, nós notamos que Deus geralmente fala e a coisa acontece. Imaginar que Deus fala e vai começar um processo evolutivo de bilhões de anos é uma coisa completamente estapafúrdia. O texto, ele quer transmitir a ideia de que a vontade de Deus se realiza de forma automática. Ele simplesmente fala e faz surgir. Por que eu estou falando isso? Porque nós já comentamos sobre o milagre da multiplicação de peixes que Jesus realizou nos evangelhos, não é? Ali, nos evangelhos, nós vemos que Cristo, em um momento, ele multiplicou peixes. Agora imagine o que poderia ser feito durante um dia inteiro. Você nota que, diante do poder de Deus, um dia é mais do que suficiente para que ele crie tudo que ele criou. Sim, porque se Jesus, em um momento, multiplicou peixes, fazendo surgir milhares de peixes, pois no meio daquela multidão que Jesus alimentou, só de homem eram 4.000. Então, em um momento, Jesus criou milhares de peixes, fez surgir milhares de peixes. O que aconteceu durante o quinto dia? Um dia inteiro, esses seres vivos se multiplicando. É por isso que somente alguém que não entende o poder de Deus para pensar que seriam necessários bilhões de anos para ele fazer aparecer o que temos aí. Continuando, versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Quando diz aqui no versículo que Deus simplesmente falou: produza a terra, isso acontece porque os 4 elementos químicos básicos para a vida estão presentes no solo. Você sabia disso? É verdade. No solo nós temos, entre outras coisas, oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. 4 elementos básicos para a existência de vida. Outra coisa, a expressão animais domésticos aqui nesse versículo, ela é bem abrangente. Geralmente as pessoas, quando veem esse termo animais domésticos, elas pensam de acordo com a sua cultura, não é verdade? Então vemos assim, animais domésticos, aí vem à nossa cabeça o quê? Vem um gato, um cachorro, um hamster, não é assim? Porém, em alguns países da Ásia, o elefante é considerado um animal doméstico. Então, não temos como saber o que essa expressão abrange. O importante é entender que aqueles animais que podem ser domesticados com mais facilidade, esses constam desse grupo aqui, animais domésticos. Por que eu digo domesticados com mais facilidade? Porque quando Deus criou os animais, todos eles eram pacíficos. Todos eles podiam se relacionar com o ser humano. Mas é claro que mesmo no meio desses animais, havia aqueles, como há hoje, que são naturalmente mais apegados aos seres humanos. São mais propensos a conviver com o ser humano e até, quem sabe, viver com ele. Esses seriam os animais domésticos. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Esse versículo dispensa comentários em termos de aplicações. Se você quiser saber alguma informação sobre o versículo 25, então eu aconselho que veja o que eu comentei sobre ele no estudo. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu já falei aqui no estudo de Gênesis 1 que essas palavras imagem e semelhança são termos sinônimos aqui. Mas é interessante notar o seguinte: após dizer que o homem seria feito à sua semelhança, o que Deus fez? Deus
lhe deu domínio sobre a criação. O que isso nos faz pensar? Faz pensar que o foco aqui está na semelhança a Deus em termos de domínio, em termos de governo. Você entende? Porque no versículo 26, primeiro fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em seguida, é como se ele estivesse explicando isso. Olha o que diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, blá, blá, blá. Então, o mais provável é que a imagem de Deus que está em foco aqui no versículo 26 é aquela imagem que tem a ver com o domínio de Deus sobre as coisas, o governo de Deus sobre tudo que existe. Essa seria a semelhança do homem com Deus que é enfatizada aqui no versículo 26. A maioria dos crentes, eles leem esse versículo e fica tentando imaginar em que o homem é semelhante a Deus. Aí as respostas variam em inteligência, espiritualidade, criatividade, isso e aquilo. Mas com base no texto mesmo, só poderíamos afirmar que a semelhança está exatamente no domínio sobre as coisas, pois Deus colocou o homem como uma espécie de mordomo dele neste mundo. Você sabe que um mordomo não é dono de nada, mas ele manda em tudo como representante do dono. É a mesma coisa no que se refere à relação do homem com Deus. O homem é o mordomo, governa tudo, nisso ele é semelhante a Deus, mas a sua governança tem a ver mais com uma administração. E ele, o homem, será cobrado com respeito a essa administração. Quando nos encontrarmos com Deus, ele vai querer que prestemos contas a respeito de tudo aquilo que ele nos deu para ficar sob a nossa responsabilidade. Não só coisas materiais, mas tudo. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que você percebe aqui? 2 vezes vemos a palavra homem no versículo 27. Porém, o primeiro homem do versículo é um sinônimo para humanidade, que é formada de homens e mulheres. Já o segundo homem é o homem mesmo, o ser do sexo masculino. Basta substituir que você vai chegar a essa conclusão. Veja só. Criou Deus, pois, a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus a criou. Homem e mulher os criou. Viu só? Então, o primeiro homem aqui no versículo 27 é humanidade e o segundo homem é o ser do sexo masculino. Esse versículo é importante porque ele mostra que não há nenhuma diferença entre homem e mulher no que se refere à sua semelhança com Deus. Não. A mesma responsabilidade que o ser vivo, homem, a pessoa do sexo masculino recebeu de dominar tudo com responsabilidade, isso também recai sobre a mulher. A mulher é vista por Deus como alguém responsável. E tudo que ele coloca sob a administração da mulher também lhe será cobrado. Se quisermos fazer as coisas de uma forma que não sejamos reprovados por Deus no futuro, basta procurarmos fazer tudo visando a glória de Deus. Isso é uma dica fundamental para servirmos a Ele do jeito que o agrada. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja que aquela bênção de procriar que eu mencionei há pouco, de gerar novas vidas, ela também foi dada aos seres humanos. Não foi dada só para os animais, não. Foi dada para os seres humanos também. Então, quando é que surgem novas almas neste mundo? Quando? Professor, por que você está perguntando isso? Porque tem gente que não sabe quando é que as almas são criadas. Muitos até acham que as almas elas são criadas antes de seus corpos. Elas ficam lá no céu, esperando que surja um corpo para ela vir de lá e tomar posse desse corpo. Não, as almas, elas surgem quando alguém é gerado neste mundo. Quando nasce uma pessoa na Terra, surge com ela uma alma. Claro. Por quê? Porque as almas nada mais são do que pessoas. Não é à toa que o ser humano é corpo e alma. Ele não é só um corpo,
Ele é corpo e alma. Ele também não é só uma alma, ele é corpo também. Então, o ser humano, quando ele surge neste mundo, ele já surge com corpo e alma. Deus deu ao homem essa capacidade de, ao gerar, já surgir ali uma nova alma. É claro que Deus é que realiza esse milagre, mas é importante para nós sabermos o seguinte: o ser humano é um instrumento de Deus para trazer à existência novos seres humanos, novas vidas, novas pessoas. Isso acontece assim para que não tenhamos qualquer dúvida de que as novas vidas que surgem neste mundo têm um vínculo direto com aqueles que a geraram. Quem são? Seus pais, seus antepassados. Tem de haver esse vínculo, sim, para que venham à existência. Por quê? Porque toda pessoa nova que surge nesse mundo, ela já nasce pecadora. Se ela já nasce pecadora, é porque ela veio de uma fonte pecaminosa. E qual é a fonte pecaminosa? É o ser humano pós-queda. Se nós insistíssemos na ideia, por exemplo, de que existem almas lá no céu e que na hora que alguém nasce aqui, essa alma é liberada para tomar posse desse corpo, teríamos uma questão, um problema aí. Por quê? Porque se há almas no céu agora, esperando apenas surgir um corpo para que elas venham para a terra, essas almas estão em pecado lá no céu? É claro que não. São almas puras. São seres que não caíram em pecado. Então você percebe que confusão que seria isso, que loucura. Pessoas sem pecado surgiriam nesse mundo, por quê? Porque elas já existiam lá no céu somente como espíritos. E isso é inconcebível. Por isso que eu falo, todo ser humano que é composto de alma e corpo, ele surge neste mundo quando é concebido. É assim que ele vem à existência. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Que interessante, não é? Você notou que todos nós éramos vegetarianos, inclusive os animais, conforme o versículo seguinte. Então, perceba que, além de uma dieta verde, o homem desfrutava de todo tipo de fruto. Professor, lá na Nova Terra nós vamos ser vegetarianos como éramos no início da criação? Olha, isso é uma discussão entre os teólogos. Não dá para bater o martelo quanto a isso. Mas o fato é o seguinte: nesta vida aqui, Deus nos autorizou a comer carne e mais, Ele não gosta que tratemos a carne com desprezo. Com desprezo. Normalmente os que se tornam vegetarianos hoje, ou veganos, sei lá, eles olham para aqueles que comem carne quase que como criminosos. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não. Olha, Gênesis 9:3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus liberou a alimentação para o ser humano. Não existe esse negócio de não devemos comer carne, não devemos comer isso, não devemos comer aquilo. Não, Deus liberou. Se vamos comer ou não, ou se vamos limitar alguns alimentos, isso já é responsabilidade exclusiva nossa. Marcos 7, versículo 15 e 18 a 23. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Você percebeu aqui no versículo 19? E assim considerou ele quem? Cristo, puros todos os alimentos. Ah, mas no Antigo Testamento, em Levítico, nós vemos lá que há animais puros e impuros. Quando nós estudarmos Levítico, eu vou explicar melhor aquilo ali. Basta saber o seguinte:
aquelas regras todas deixaram de valer. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele aboliu aquela lei cerimonial do Antigo Testamento. Vamos ficar por aqui hoje e continuaremos na próxima aula.